E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. E hoje nós vamos falar de uma série clássica, O Prisioneiro. Injustamente pouco conhecida, mas é uma coisa absurdamente influente, né? Embora as pessoas não percebam. Você pode não conhecer a série, mas com certeza você já trombou com alguma coisa que foi influenciada por ela em maior ou menor grau. Algo semelhante ao Duna de Jodorowsky, né? Se bem que o Duna de Jodorowsky não aconteceu, mas você acha a difusão dele por aí. Prisioneiro, a mesma coisa. Cada episódio você vai lembrar ou de um filme, ou de uma série, ou de uma temática específica. Realmente é uma série que se difundiu, né? Em muitos sentidos, a vida contemporânea hoje é influenciada pelo Prisioneiro. Se não influenciada, pelo menos o Prisioneiro preconizou algumas coisas que hoje são parte do nosso cotidiano. Vamos já desfazer qualquer mal-entendido, né? Que de repente o amigo espectador pode estar pensando naquele remake vagabundo que foi feito pela AMC em 2009 com o Jim Caviezel e o Ian McKellen. E o Ian McKellen, meu Deus. Não tem absolutamente nada a ver. Nós estamos falando do Prisioneiro original, que foi ao ar na Inglaterra entre 67 e 68, que é uma série que é engraçado a gente falar do Prisioneiro e não falar da própria história pregressa e a própria história posterior do Patrick McGoohan, né? Patrick McGoohan, o pessoal deve lembrar ele mais como o rei, né, Edward Longshanks em Coração Valente. E ele vinha de uma série de espionagem, só que uma coisa um tanto mais tradicional. Realista, né? Também, né? Ele era um ator com formação teatral muito forte. Acabou indo para a TV lá no começo da década de 60 com uma série chamada Danger Man, que era bem tradicional e tal. Foi sondado para ser um certo primeiro agente com licença para matar, James Bond, né? Mas não foi do interesse dele. E aliás, se você que está ouvindo aí, a gente falou em Prisioneiro, você lembrou de Iron Maiden? Sim, tem a ver pra caralho. Vamos lá, o Prisioneiro, ele é a história de um espião que pede demissão por motivos que nós não sabemos quais são, e ele acaba sendo levado para um balneário surreal, onde as pessoas têm guarda-chuvas coloridos, roupas espalhafatosas, onde ninguém tem nome, ninguém é referido pelo seu próprio nome, todos são números. Ele passa a ser chamado de número 6, ele é informado que ele está confinado naquele local para que ele revele os motivos pelas quais ele está deixando a vida de espião. E mais do que isso, né, tem a questão de você confinar uma pessoa que teve acesso a segredos de Estado, né, importantes. Então a série basicamente é o seguinte, ele brigando com a questão de que ele não deveria estar ali, ele não deveria ser classificado como um número, e a vila tentando quebrar essa noção de individualidade dele. Então todos os episódios, basicamente, a gente via essa situação. Ele tentando sair da ilha e a administração da ilha, né, o número 2, no caso, né, que trocava sempre a cada episódio, tentando quebrar a vontade de ferro desse cara, né? Então, basicamente, o embate que rolou por 17 episódios, né, de 50 minutos, e teve seu final, né? Ela teve um cancelamento meio às pressas, amargo, né, por assim dizer. Mas felizmente não foi afetado por isso, porque o final é incrível, né? Exatamente. A partir dessa sinopse, você pensa, poxa, o pessoal deixou ele recluso, assim, numa ilha para tentar quebrar e tal. Você imagina que esse lugar é o inferno, né? O inferno na Terra. Mas é uma comunidade totalmente funcional, feliz, né? Todo mundo alegre e tal, até o ponto de serem ingênuos, né? E isso eu acho espetacular, assim, porque se você pensa no ponto de vista de uma pessoa comum, tipo, ela saiu de um mundo com problemas, não sei o que, e entrou lá, aquilo lá é praticamente um paraíso, né? Só que daí entra justamente essa questão do cerne
né, dele, não sou mais um número, sou uma pessoa. Então, praticamente todos os episódios é o Patrick McGoohan, o número 6, tentando sair da ilha e o pessoal tentando quebrar ele acabando voltando e tal. Mas o legal é que cada episódio, aí dá uma impressão que vai ser algo repetitivo, mas não é. Justamente porque cada episódio trabalha com um conceito diferente do outro, né? E cada um eles vão tentar quebrá-lo de uma forma diferente. E isso dá pano para manga para você filosofar em cima de várias questões. Você tem episódio que é mais pautado em conceitos de ficção científica, outros mais pautados em questões mais sociológicas, políticas. Então, assim, para quem gosta desse tipo de estudo, psicanalíticas, jurídicas, cara, puta. Para quem gosta de pirar nessas coisas, é um prato cheio. I am not a number. I am a free man. 67, 68 era um mundo em ebulição, tal, não só na questão geopolítica, mas na questão das artes também. E me chama muita atenção duas coisas que já chegam para o espectador no primeiro episódio, que é o texto do Proudhon, o pensador anarquista, né? I've resigned. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own. Is it? Yes. Essa fala, ela vem de um texto de um pensador anarquista chamado Pierre-Joseph Proudhon, que diz o seguinte: ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, depositado, doutrinado, instituído, controlado, avaliado, apreciado, censurado, comandado por outros que não têm nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Então a referência é bem clara, né? Você já vê que, acho que o público que botou os olhos naquilo, logo no primeiro episódio ele já viu que existia alguma coisa diferente, né? Naquele momento, para o contexto da TV e até para hoje mesmo, né? Isso é o tesouro da série, né? Porque, assim, toda a questão filosófica, toda a questão por trás, todo o simbolismo do roteiro é o que sobrevive, é o que dá pano para manga para você viajar, né? Então, até para os dias de hoje, continua atual e, na verdade, sempre, porque o Prisioneiro não fala de uma época específica, não fala de um contexto específico, não. Ele fala do quê? Do contexto humano, né? Fala da época, não é década de 60, não é Guerra Fria que ele fala, está inserido na Guerra Fria, mas não é sobre a Guerra Fria. Fala sobre um panorama geral da humanidade, a situação da humanidade. Então, como é que a humanidade se comporta a partir de determinada questão. E o bacana do Prisioneiro é que é o seguinte, a série mantém um conceito que por mais que o prisioneiro fique falando, porque eu não sou um número, não sei o que, eu não sou prisioneiro, eu sou um cara livre e tal, só que em nenhum momento a gente tem um nome verdadeiro dele. Porque ele é a personificação de quem? De todos nós ali naquela comunidade. A partir do momento que você dá um nome para ele, passando a individualizá-lo, ia perder esse sentido, né? A carga simbólica disso daí é muito forte. E é tão atual que é o seguinte, quando eu comecei a ver a série, eu estava comentando com meus colegas que assim, cada episódio estava me lembrando um filme ou uma série. Então tem um episódio que é totalmente a origem, né? A questão do sonho, você invadir o sonho da pessoa aí no subconsciente dela. Tem outro episódio que me lembra muito a Ilha do Medo, do Scorsese. A série em si lembra Lost, só que um Lost conciso. Bem feito. Bem feito. E então, assim, o que a gente quer falar com isso? Quer dizer que esses filmes ou essas séries estão copiando o Prisioneiro? Não, não estão copiando. Mas estão usando elementos discutidos, porque esses elementos são importantes até hoje. Só que a questão é que no Prisioneiro, essa discussão não fica datada, porque ele trata de uma maneira ampla a ponto dela não ser pontual em algum momento do tempo, tal, a ponto de ficar datada, mas ela é um amplo inteligente, é um amplo que não se perde, né? Um amplo que consegue ser contundente há muito tempo. Do jeito que a gente fala aqui de obras antigas, que elas permanecem contundentes até hoje, é o mesmo caso do Prisioneiro. Cada episódio os caras criam alguma forma de tentar quebrar lá o Number 6 e toda vez de um jeito diferente, mas no fundo é focado sempre em cima dos mesmos pontos, controle e informação. E é por isso que o Prisioneiro permanece mais atual do que nunca, cara. Então, assim, do que a série está falando? É um cara que é preso por conta das informações que ele possui e ele está sendo preso por conta do perigo que ele exerce enquanto figura, ao controle que as potências têm sobre as informações que eles transmitem entre os seus aliados e entre si.
e esse cara é um perigo nesse sentido. Então, ele é colocado na ilha justamente para que essas informações sejam extraídas, ou seja, a gente já tem a figura do controle absoluto, da Matrix, né, que controla tudo, através do uso das informações. Assim, a série é basicamente um pesadelo orwelliano escrito por Franz Kafka. Assim, se a gente precisasse resumir, é basicamente isso. Só que aí tem um contexto. A vila é basicamente uma prisão, né? Assim, apesar de todo o contexto que a envolve, você falou, é uma coisa utópica e tudo mais, mas ela é basicamente uma prisão. E como a sociedade contemporânea é constituída, nós vivemos numa prisão, que é o que o Proudhon, a citação do Proudhon que você acabou de fazer. E isso tem um sentido. Ele é um crítico justamente desses caras que eu vou mencionar agora. Porque assim, eu fiquei tentando entender como que a vila funciona. E aí eu fui atrás da referência em termos de prisão, em termos de conceito de prisão na era contemporânea, que é o Foucault. Aí eu fui lá, pensei o Vigiar e Punir, o estudo mais completo que existe sobre as prisões contemporâneas, sobre como elas funcionam. Mas na primeira hora eu não me aprofundei, porque eu pensei, não é o bastante. Porque ele fala de prisão dentro de um contexto social mais extenso e tal, e eu acho que não é aqui o que o prisioneiro está falando. Aí eu comecei a retroceder, aí eu pensei na coisa do Platão. E parcialmente tem a ver, porque na República ele pensa justamente uma sociedade que é totalmente baseada no controle, onde todos os cidadãos filhotes, né, as crianças, são retiradas das suas famílias, são educadas pelo Estado para exercer funções pré-determinadas pelo Estado para elas, segundo a capacidade delas. Então, por exemplo, se eu não consigo ser um guerreiro, eu vou ser agricultor, mas se eu for inteligente o bastante, eu posso pertencer à classe superior próximo dos reis filósofos. Então, assim, é uma sociedade totalmente hierarquizada, lembra que você falou agora há pouco? Totalmente hierarquizada, onde todos exercem uma função pré-determinada e onde, por conta da sua educação prévia, todos são felizes. E existe um sentido muito interessante nas leis aplicadas dentro da sociedade platônica, e que a gente observa isso um pouco no Prisioneiro, porque para Platão as leis não são punitivas, elas são pedagógicas. A função da lei na República Platônica é educar um cidadão a se comportar da forma apropriada dentro daquela sociedade. Só que aí essa comparação com a República Platônica ela acaba ficando um pouco extensa, porque no Prisioneiro as pessoas são colocadas ali já com a sua própria perspectiva. E o maior exemplo disso é o próprio Number Six, né, que é o elemento caótico, né, o elemento anárquico, para usar a citação do Proudhon. Então, assim, ele não cabe dentro dessa comparação. Aí eu fiquei, bom, não é Foucault, não é Platão, tem que ter um meio de campo aí. E aí me veio, lógico, muito depois, a vila é uma versão extrapolada, aberta, do panótico de Jeremy Bentham. Para um amigo espectador que não conhece, o conceito do panótico de Bentham é uma prisão construída de forma circular com uma distribuição geométrica que permite a um único vigilante controlar todas as pessoas ali sem que necessariamente elas saibam que elas estão sendo controladas. Ele pensou nisso aí como uma maneira de manter as pessoas, como você disse, felizes, assim, calmas dentro daquele ambiente, o que evita a necessidade de guardas, muros demasiados, o que encarece o processo, e ainda fornece à sociedade potenciais pessoas que servem para alguma coisa, né? Aquela coisa da teleologia que a gente entende que o sistema prisional tem que fornecer, né? Você reabilita o sujeito para dentro da sociedade. E aí, cara, eu comecei a juntar os pontos, porque o Foucault, ele fala do panótico do Bentham no Vigiar e Punir, e eu tinha esquecido dessa parte, porque o Foucault ele fala uma coisa muito óbvia: o sistema prisional, como nós o conhecemos, e que é baseado no panótico, não é limitado ao conceito de prisão. Porque o panótico, o próprio Bentham fala, você pode construir um panótico para ser uma prisão, mas você pode construir um hospital com base num panótico, você pode construir uma escola, qualquer instituição você pode construir com base num panótico. Jeremy Bentham escreveu, o conceito surgiu em 1785, então ele não chegou a ver as revoluções industriais, mas o conceito de fábrica da primeira e da segunda revolução industrial também é baseado no conceito de panótico. Quando o Foucault
vai ler isso, quando ele publica o Vigiar e Punir em 75, ele fala sobre o quê? Sobre as sociedades disciplinares, em que um indivíduo, ele simplesmente se desloca, olha a vila, ele se desloca de uma instituição, de uma escola, para a igreja, para a fábrica, para casa, onde tudo é devidamente organizado para que o cidadão se comporte de uma determinada forma. Não a maneira como ele quer, não a maneira como ele é, mas de uma determinada forma para que ele sirva à sociedade. E aí quem vai ler o Foucault, e finalmente eu encontrei o filósofo que está mais próximo de entender a vila do prisioneiro como eu queria, é o Gilles Deleuze, quando ele vai falar sobre a sociedade de controle, em que ele menciona que todas as formas de tecnologia e desenvolvimento voltados aos seres humanos não são voltados aos seres humanos, são voltados ao controle desses seres humanos. E a partir de Deleuze, cara, a gente consegue fazer a ligação do prisioneiro com toda a sociedade contemporânea, porque tudo que nós fazemos é constantemente vigiado. Você que está assistindo esse programa no YouTube agora, os seus dados estão sendo recolhidos pelo software para dizer para você o que você quer assistir, o que você deveria assistir. E, cara, isso fica muito claro para mim, e aí eu finalmente chego ao ponto que eu disse que eu ia chegar. Você falou do balão branco, que sempre aparece no momento em que a coisa está saindo de controle, em que ele vai tentar fugir da vila. O que é esse balão branco, cara, se não um drone? É um objeto que está nos vigiando o tempo todo e que nós só lembramos dele quando alguma coisa está muito prestes a sair de controle. O prisioneiro já estava demonstrando para nós como uma sociedade de vigilância plena ia funcionar dentro do século XXI. Mais até do que aqueles famosos precursores que a gente sempre menciona aqui, o 1984, Admirável Mundo Novo. Cara, é perfeito. Quando você vê a maneira como a vila funciona, quando você vê a maneira como o Number Six ele se debate dentro daquela sociedade para tentar conseguir expressar alguma individualidade através do questionamento do controle, e aí a gente volta ao Proudhon, só que o prisioneiro viu uma maneira disso acontecer de maneira indireta, em que você tem uma vila construída com base no conceito de um panóptico, porque quem é o homem da torre nessa vila? O Number One, que a gente não sabe quem é. Você fala, é o Number Two, é o cara que está... Não, senhor, é o Number One, é o cara que você não vê. Ele é o homem na torre. Só que não existem muros nessa vila. Não existe o confinamento físico. O confinamento ele é ideológico, ele é psicológico, ele é indireto, que é a maneira como os nossos governos, aí eu pirando no conspiracionismo, é a maneira como os nossos governos nos controlam, é a maneira como a mídia nos controla, de forma indireta. Você gosta do que está te controlando. Achei ótima a analogia. Agora, só a questão do rover, né, o balão branco ser um drone, eu não colocaria como drone. Porque o drone... Falei drones ou satélites, vai. Não, beleza. Mas ele ainda assim, ele tem a questão só da vigilância. Já o rover, ele vai te pegar e vai te botar de novo no lugar, né? Eu acho que eu vejo um cenário um pouco mais assustador. Qual que é o cenário? Que o rover seria a própria sociedade, no seguinte sentido. Porque, como você até falou lá dos gastos, né? Seria muito dispendioso, os muros, os funcionários, tudo isso é muito dispendioso. Aí no caso do rover, é aquele lá, quando você está escapando desse mundo da vila, ele te pega e te traz de volta, né? Então qual que é a questão? Toda vez que você está saindo um pouquinho da curva, você está tentando ir além dessa vila, você tem algo que te puxa. E como você falou, você pega o sistema Netflix, ou enfim, todo o sistema de Big Data, que vai ver, ok, o que essa massa vai consumir, eu vou entregar ela isso. Toda vez que você tenta sair da curva, ou ele te puxa, ou de alguma forma ele faz com que a vila fique mais extensa. Então o que acontece? A partir do momento que você vai estar saindo dessa curva, o próprio sistema vai achar um jeito de alongar isso aqui. Você não gosta do Stranger Things, sei lá o que e tal, você não gosta disso aqui? Não, tudo bem, eu vi que você assistiu isso aqui, então veja isso. Sempre vai crescer, ele praticamente fagocita a sua ação, né? Então, você vai agir dessa forma, ele já vai preconizar o que você vai fazer, e joga lá para cima. Tem um momento que eles mencionam, essa vila, ela é multicultural, você tem pessoas de várias partes do mundo ali. Ela é um microcosmo do globo, mantido sob controle absoluto por uma figura invisível, que só te ataca quando você está fugindo ao controle. O que é isso, senão uma representação
assim, sci-fi, uma representação abstrata do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Até adicionando aí na comparação com o Panóptico, de que você não sabe se o seu vizinho é um cara cooptado, se ele está lá para te vigiar, ou se ele é um cara como você, ele é também um prisioneiro. Mesmo né? Subconscientemente, né? Mesmo subconscientemente. Por isso que não é da Guerra Fria essa série, porque se fosse da Guerra Fria, o cara ia saber. Mas, né, tipo, pô, sou comunista, não sou comunista, sou espião, mesmo que você leve em consideração aquela coisa da paranoia, né? Se o meu vizinho é um comunista ou não, mas... mas tá muito deslocado, né? É algo muito além, né? Porque, de fato, o melhor guarda é aquele cara que não sabe que é guarda, o melhor prisioneiro é o cara que não sabe que é prisioneiro, e o melhor rebelde é aquele que se rebela a favor do próprio sistema. Sim. Né? Então, e o prisioneiro, ele crítica recorrente do Proudhon e do Bakunin. Sim. Aliás, a frase, né, uma frase que é repetida mais de uma vez ao longo dos 17 episódios, que é: as perguntas são um fardo para os outros, as respostas uma prisão para si mesmo. Sim. Se isso não diz muito, cara, sobre o que a gente vive hoje, cara, nossa, Where am I? In the village. What do you want? Information. Então, daí o Topo falou da República de Platão, né? E daí, pegando agora a caverna de Platão, é claro que o conceito do prisioneiro é bem diferente está da dentro caverna. da República. Mas tem algumas semelhanças. Então a gente pode imaginar a vila como se fosse a caverna, o cara chegando na caverna, ele tentando sair, o pessoal da caverna puxando ele pra cá, né? Aí no caso você não tem iluminação, né? O cara meio que já está, né, iluminado. Mas o que é bacana? Por que ele representa todo mundo? Porque o passado dele, a gente sabe que ele era um agente secreto, mas não faz ideia de se ele era um analista de escritório, se ele era um agente de campo, isso tudo a gente faz ideia. A gente também não sabe por que ele se demitiu, nem nada. Então a gente consegue... E assim, a gente não tem nada dele, assim... se você for parar para pensar, não tem desenvolvimento de personagem. E nisso você coloca o seu background ali. Então quando ele está diante de uma determinada situação, você se coloca na situação muito fácil. A ideia é você, como espectador, se colocar na situação. Você, durante a série, você não vai se emocionar, chorar. Talvez você fique tenso em algumas partes, mas assim, não como outro tipo de empatia que você normalmente tem com esse tipo de arte, né? Mas o que faz? Faz você, de fato, refletir. Então, do mesmo jeito, quando você pega um livro de filosofia, enfim, você lê e reflete sobre aquilo, é o mesmo caso do prisioneiro. Nossa, foi perfeita a comparação com a alegoria da caverna, cara, porque... O que é o Number Six, se não um cara que... Por que a construção do personagem não é importante? Porque a parte mais relevante dele é ele ser alguém que tem informações, né? Que é o que a gente tá... A tecla que a gente bateu desde o começo. Ele é um cara que possui informações. Se você for comparar com a alegoria da caverna, é um cara que conhece a verdade. É o cara que saiu da caverna, viu a luz, queimou os olhos, talvez por isso ele tenha se demitido do seu trabalho, né? A desilusão, quem sabe. Ele queimou seus olhos... E quando ele é colocado na ilha, é como se ele fosse de volta para a caverna e tentar explicar para aquelas pessoas dentro da caverna, falar, olha, existe algo além, existe uma verdade além disso, eu sei. E ele fica lá dentro se debatendo com essa informação, porque tá todo mundo cagando uma montanha. Por quê? Porque as pessoas preferem acreditar nas sombras projetadas na caverna. E tem mais, cara, tem uma coisa... mais relevante ainda a se ressaltar sobre a genialidade, assim, o pioneirismo da série do Prisioneiro. O Foucault publicou o Vigiar e Punir em 75 e o Deleuze leu os trabalhos do Foucault para falar sobre a sociedade de controle, ou seja, ele ainda publicou as obras dele posteriormente, aí já durante o final do século XX. O Prisioneiro, que nem você falou, ele saiu em 67, ou seja, você tem aí uma preconização de coisas que filósofos extremamente relevantes para a história do século XX, talvez alguns dos melhores leitores da sociedade contemporânea que nós conhecemos até agora, escreveram somente depois que essa série já tinha sido lançada. O que nos faz questionar, é impossível pensar que não, esses caras assistiram essa série? É possível. Será que o Prisioneiro não está só na história da cultura, como a gente está até falando, mas também na da filosofia da era contemporânea, cara? Olha até onde vai essa série, bicho. Who are you?
The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. Tudo que a gente falou do ponto de partida da série, ele é resumido sempre nos 3 primeiros minutos, né? Menos que isso, em 2 minutos ele resume todo esse contexto para você e te joga ali em mais uma aventura entre aspas, né? do personagem. Mas aí, de repente, você tá se questionando, falei, meu, caceta, como é que esses caras sabem disso e o mundo não tá falando dessa série e tal? Tem tanta... E não é uma questão também da época em que ela foi feita, porque tem muita série dos anos 60 que é muito famosa também. Então, a gente tem que comentar que o Prisioneiro, ele não nasceu cult. Ele não foi uma coisa assim que agradou de cara, não foi uma coisa assim também, da forma como ele foi concebida, não foi exatamente a forma como ele foi pensado inicialmente. Primeiro porque, vindos de uma série mais redondinha e contratados por uma emissora para fazer uma nova série, todo mundo esperava um formato mais vendável, assim, no caso de temporada, 2 temporadas mais ou menos, coisa que o Patrick McGoohan queria em 7 episódios resolver toda a jornada do número 6. E aí acabaram pedindo 2 temporadas de 3 episódios, coisa que ele meio que aceitou a contragosto. No meio de cronogramas estourados, problemas de orçamento, episódios parcialmente filmados, acontece a briga, né, o rompimento do McGoohan com o Mark Stein, por conta de o McGoohan queria que a série mantivesse o seu ar de participação do espectador, que quem assistisse saísse da sua zona de conforto para interpretar aquilo, né, da forma que melhor lhe conviesse. Só que o Mark Stein queria que tivesse uma coisa mais redonda, né, uma explicação direta, e até que o prisioneiro fosse o próprio John Drake, né? O que existe um final alternativo, né, que a gente estava comentando, escrito pelo próprio Mark Stein, que ligava a Danger Man ao prisioneiro, em que nesse último episódio se revelaria que ele era, na verdade, o próprio Drake, né, da série do Danger Man, e que o conceito da vila teria sido proposto por uma versão mais jovem do Drake, para lidar justamente com espiões que tivessem informações demais, perigosas demais, sem que eles precisassem ser eliminados ou presos ou coisa parecida. Então ele teria proposto o conceito da vila, e depois de velho, depois de ter se demitido e tal, ele teria sido colocado lá justamente porque só ele saberia como desmontar aquilo, só ele saberia como apontar as falhas daquele sistema. Aí ligando, né, o Danger Man ao prisioneiro. A gente comentou, né? Eu particularmente acho que foi melhor que não tivesse acontecido assim, porque seria bem chinfrinho. Assim, ia perder todo esse lance do conceito que a gente está falando, ia perder a contundência nos dias de hoje, aí sim ia datar a série da pior forma, porque já é datada na questão da produção, ia ser datada também na questão do próprio conceito, né? Aliás, o Danger Man, que passava nos Estados Unidos como Secret Agent Man, com a música do Johnny Rivers, né? Secret Agent Man. There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. Read every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret Agent Man, Secret Agent Man. Naquele momento falaram, cara, estica aí essa temporada para 17 episódios e acaba. Termina o que já tem e faça mais um só para acabar de vez essa série. Então, Once Upon a Time, que é o episódio em que o número 2, apresentado no primeiro episódio, ele volta para o confronto final com o número 6, para depois a gente chegar em Fallout. Que é genial. Que vira a série do avesso, né? Porque se nós tínhamos ali, tudo que a gente falou aqui estava relacionado à sociedade de controle, a cerceamento de liberdade individual e todo esse tipo de coisa muito característica da época, atual até hoje,
em Fallout a gente virou o lance para dentro, né? Passa a ser o homem, o indivíduo, né? E pintado com as tintas mais, como é que se diz, existencialistas, né? Humanistas, que a gente pode, sei lá, falar sem dar o spoiler, que a gente não vai falar nada. Quem quiser, quem se interessou por tudo que a gente falou aqui, deve realmente assistir, porque é imperdível, mas infelizmente indisponível no nosso mercado de home video no momento. Versátil, fica aí o nosso... Sugestão. Welcome, friend. I'm number 6. I'm number 15. What number are you? I am not a number. I am a man. And don't you ever... Oh, wait. I'm number 5. In your face, number 6. Yes. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a fantástica série Prisioneiro, que você não pode perder. E nós queríamos agradecer os maravilhosos materiais que a Cores e Formas, materiais personalizados, mandou aqui para nós. E fica nosso agradecimento especial. Acesse nosso site, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, procure a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Google+. E é isso, falou, ou... Não faça nada disso, porque você não é um número, você é um homem livre. De olho em você. Isso.